Audio Jungle. Sejam bem-vindos a mais uma palestra webinar do exame toxicológico, aqui patrocinado pela Abratox e pela PsyMedic do Brasil. Esse tema tão importante que nós já estamos debatendo, é o segundo webinar que nós estamos fazendo, com o objetivo de tirar as dúvidas dos senhores, trazer mais informações para que tragam segurança nas tomadas de decisões, principalmente hoje o nosso público, que já temos gente conectada de todos os estados do Brasil. É fundamental que vocês mandem para a gente as suas perguntas. Aí no cantinho da sua tela, você tem um chat que você pode conversar aqui com a nossa equipe e, na medida do possível, os nossos palestrantes vão estar respondendo online para vocês essas dúvidas que vocês têm aí. O que é fato é que o exame toxicológico de larga janela, mais conhecido aí por todos aqui no Brasil, o exame do cabelo, já é uma realidade. É uma realidade, vem acontecendo e muitos exames positivos vêm aparecendo. Eu quero começar a apresentação aqui relembrando um pouco. Alguns meses, o Fantástico apresentou uma reportagem que nós vamos editar, que mostra realmente a dura realidade do motorista profissional no nosso Brasil e quais são as responsabilidades que esses motoristas hoje têm. E, na sequência, nós vamos voltar com os nossos palestrantes. Vamos lá com a reportagem. Essa semana, uma decisão do Ministério do Trabalho tornou obrigatório na contratação de motoristas de ônibus e caminhões o exame toxicológico, aquele que identifica se a pessoa consumiu drogas. Em boa hora. Durante um mês, o Fantástico comprovou na estrada o que foi detectado por um teste inédito no Brasil. 1 em cada 3 motoristas de caminhão usa drogas. A reportagem é de Francisco Regueira e André Maciel. O cara tá com os olhos vermelhos, totalmente fora do ar, dentro de um caminhão, fazendo loucura. Ultrapassa em curva, joga veículos menores para fora da pista. E aconteceu de eu dormir de olho aberto. Tem um carro de frente, eu tô vendo ele. De repente, quando vai reconhecer, o carro já passou. Eu nem vi o carro passando. 4 milhões de veículos pesados, principalmente caminhões, cruzam as estradas do Brasil para cima e para baixo. O caminhoneiro Luiz saiu de Campinas, em São Paulo, para entregar batata, tomate e cebola em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Rodou mais de 1.000 quilômetros em apenas uma noite sem dormir. Já tinha feito pior, 2 dias acordado. São Paulo, Belém, 3.000 quilômetros. Você sai de lá de São Paulo e sorta lá na sexta-feira, às 11 horas da noite, para o domingo à meia-noite no Belém. Na maior velocidade possível. A gente roda uma noite toda, roda um dia todo e a metade da outra noite. Sem dormir. Sem dormir. O André transporta frutas da Bahia para São Paulo. Geralmente, quando eu saio no horário apertado, eu tenho que fazer em 24 horas. 1.500 quilômetros. Você consegue dormir? Não. Então você faz 1.500 quilômetros em 24 horas sem dormir. Sem dormir. Você já experimentou cocaína, por exemplo? Já. E para dirigir? Para dirigir. O Ministério Público do Trabalho acaba de coordenar um teste inédito nas estradas brasileiras. É o mais novo projeto para medir o uso de drogas entre caminhoneiros.
Na Ceasa de Campo Grande, uma central de abastecimento que recebe caminhões de todo o Brasil, e em Rondonópolis, no Mato Grosso, na BR-163, a mais importante via de escoamento de soja para os portos do litoral. Vê a documentação do veículo. Desta vez, além da urina, foram coletadas também amostras de cabelo de 100 caminhoneiros. As referências anteriores eram só do teste de urina. Em 2012, ano da última medição, 13% dos testes deram positivo para o uso de drogas. Em 2015, foram 22%. Ou seja, o consumo aumentou e teria chegado a 1/5 dos caminhoneiros do Brasil. Mas o teste realizado agora revela uma situação muito pior. A urina detecta a presença de drogas consumidas apenas nos 3 dias anteriores à coleta. O teste feito a partir de um fio de cabelo alcança um período bem maior, 90 dias. Usado pela primeira vez no Brasil, esse método chamado de queratina revelou: a porcentagem de caminhoneiros que usam drogas é, na verdade, de 34%, 1/3 dos motoristas. O teste detecta sinais de cocaína, anfetamina e maconha. E descobriu um novo marco na história da violência do trânsito brasileiro. Hoje, a cocaína é disparado o estimulante mais usado nas rodovias. Ela é consumida por 73% dos motoristas que se drogaram nesses 90 dias analisados. O senhor fez uso de alguma substância tóxica no entorpecente do começo da viagem? Fez qual uso? Fiz um de cocaína, foi 5 gramas. 5 gramas de cocaína. Quase 40% dos acidentes nas rodovias federais têm veículos pesados envolvidos. Vale lembrar que um veículo de carga é sempre um veículo potencialmente perigoso. Ele demora muito mais para parar, quando colide com outro veículo, o estrago é com certeza bem maior. No acidente do Piauí, a empresa onde o motorista trabalhava negou que ele estivesse sob pressão. Jamais em qualquer tipo de carga a gente estabelece prazos para essa entrega. Mas o Ministério Público do Trabalho afirma: o aumento no uso de cocaína é consequência direta dos prazos apertados que têm que ser cumpridos pelos caminhoneiros. Vocês acabaram de assistir esse vídeo que há alguns meses vocês imaginavam que, será que isso vai acontecer? Será que isso é verdade? Sim, é verdade. 3 meses se passaram. Nesses 3 meses, muitos, milhares de exames já foram feitos e milhares de exames também deram positivo. O fato é que você que está nos assistindo em todo o território nacional, tá, vocês terão, é quase certo, como o vídeo mostrou, a cada 3 motoristas no Brasil, 1 é portador de material psicoativo, né, de drogas. Isso vem acontecendo de verdade. E hoje vocês vão poder conversar aqui com o Marcelo Santos, que é o presidente da Abratox e presidente da PsyMedic também. Um dos maiores especialistas hoje no Brasil, nos Estados Unidos, sobre esse assunto. E a doutora Virgínia Laila, que também se especializou nessa área, além de ser uma renomada advogada hoje, que presta assessoria para diversas entidades aí no Brasil, sindicatos, associações de caminhoneiros. Eu vou pedir para o Marcelo vir até aqui. Bom, boa tarde. A minha apresentação em nome da Abratox, ela vai ser focada basicamente em explicar se o exame é só mais um exame, só mais uma exigência regulamentar do governo, ou se ele traz realmente benefícios quando usado na admissão de novos motoristas profissionais, e também vou explicar o porquê ele é exigido também no desligamento dos motoristas profissionais. Nós consideramos fundamental que se entenda a importância do exame frente ao problema do uso de substâncias psicoativas nas estradas. Então, por isso, o nosso foco dessa apresentação. Bom, a Lei 13.103 tornou obrigatório o exame toxicológico de larga janela de detecção nas seguintes situações: nas pré-admissões e no desligamento dos motoristas CLT habilitados nas categorias C, D e E, e nas habilitações e renovações das categorias C, D e E, da CNH das categorias C, D e E.
Primeiro assunto, né, que nós devemos abordar é a mortalidade nas estradas no Brasil. Hoje, no Brasil, os números divergem dependendo da fonte, nem isso nós conseguimos ter com absoluta precisão, mas entre 50 e 60 mil pessoas por ano morrem em acidentes nas estradas e nas rodovias. Desse total de mortalidade, cerca de 20% a 25% são fatalidades envolvendo veículos de grande porte. Então, nós temos realmente um problema de acidentalidade sem precedentes no mundo. Só a Índia, na realidade, tem um problema parecido com o Brasil. E, além dessas mortes, tem aproximadamente 600 mil feridos por ano, resultando num prejuízo de 50 bilhões de reais ao ano. Agora, o problema de uso de drogas nas estradas, ele também varia um pouco de fonte, mas todas as fontes, elas situam a prevalência do uso de substâncias psicoativas entre 30% e 50%. Depende da estrada, da proximidade de centros produtores de drogas, e as drogas, elas são basicamente anfetaminas e cocaína, ou seja, estimulantes. Né? Os estimulantes, eles são utilizados como forma de se manter acordado mais tempo na estrada, ou mesmo de enfrentar as longas jornadas e o tédio decorrente dessa atividade. Então, é realmente uma questão endêmica, não só no Brasil, como no mundo. Na realidade, o que se verifica no mundo é que os países onde existem longas distâncias a serem percorridas, como Brasil, Argentina, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Rússia, eles têm uma prevalência de uso de estimulantes maior. Não é um problema exclusivo do Brasil. No entanto, o Brasil, por estar próximo a centros produtores de cocaína, América do Sul, e por ter uma facilidade muito grande da obtenção de anfetaminas, o problema chega a ser bastante maior. Bom, mas respondido isso, fica a questão, realmente, a droga ela faz realmente parte nesse papel da acidentalidade? No Brasil nós temos alguns dados, mas esses dados não são conclusivos, porque não foram feitos com um objetivo, um rigor científico, mas no exterior nós temos. Esse slide, ele mostra a prevalência das drogas nos exames toxicológicos das vísceras dos motoristas motoristas de caminhão envolvidos em acidentes fatais. Ou seja, os motoristas que morreram nos acidentes fatais, foram examinados os motoristas e então se fez um exame toxicológico. A prevalência, como vocês podem ver, no Canadá é de 3,3% de drogas psicoativas que não o álcool, na Colômbia 31%, nos Estados Unidos 35% e na Escócia mais de 60%. Ou seja, a substância psicoativa que não o álcool realmente tem um papel importante na acidentalidade. E nos Estados Unidos, em 1988, por conta disso, foi instituído o programa antidrogas americano, bastante semelhante ao brasileiro, com a diferença que lá é permitido o uso de exames de curta janela de urina, e aqui no Brasil nós só utilizamos larga janela, ou seja, é um procedimento mais rigoroso. Mas pegando como exemplo o caso americano, depois de 1988, quando foi introduzida uma regulamentação, um elemento de dissuasão do consumo de substâncias psicoativas entre os motoristas profissionais, a acidentalidade caiu significativamente e a medida das drogas, da contenção das drogas, é considerado o principal motivo por essa queda. Esse slide ele mostra bem isso. No Brasil, hoje, nós temos um uso de estimulantes, em algumas pesquisas, de 51%, em outras 30%, mas de qualquer maneira acima de 30%. Nos Estados Unidos, antes do programa, em 1988, o uso era de 17%, e depois do programa ele caiu para 4%. Né? As substâncias mais abusadas no Brasil, cocaína, e as anfetaminas conhecidas como rebites, que são as metanfetaminas, o fenpreporex, anfipramona e mazindol. Bom, mas o que é o exame de larga janela de detecção? Ele é um exame que retroage até 180 dias. De acordo com a regulamentação,
com a Lei 13.113 e com as regulamentações. No caso dos motoristas profissionais, essa janela está limitada a 90 dias. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso rapidamente nos próximos slides. Ele também afere o padrão de consumo, ou seja, o exame toxicológico de larga janela, ele não só diz que o indivíduo fez uso de alguma substância, mas ele também categoriza esse indivíduo em 5 diferentes categorias, de levíssimo a pesadíssimo. Então isso é interessante e importante para que o médico revisor tome sua decisão com relação à aptidão ou não do candidato. Ele tem facilidades de cadeia sob custódia, então ele pode ser colhido até mesmo na empresa dos senhores. Não há uma restrição quanto ao local, à localidade de coleta do exame toxicológico com fins admissionais. Finalmente, nós mostraremos aqui um case onde os exames toxicológicos de cabelo foram utilizados na J.B. Hunt, a segunda maior transportadora dos Estados Unidos. Ela só é menor que a FedEx. E os dados falam por si próprios. Essa linha vermelha ela mostra a acidentalidade, o consumo de drogas, a positividade nos exames randômicos, aleatórios, entre os motoristas das empresas. Então vocês veem aí que variou de 0,9 até 1,4, depois caiu para 0,3. Essa linha azul mostra a acidentalidade da empresa relacionada ao uso de drogas. Eles sabem que foi seguramente envolvendo drogas, porque nos Estados Unidos são obrigatórios exames pós-acidente. Então vocês veem aí que beirou os 4% e depois caiu abruptamente. E finalmente a linha verde, ela mostra o percentual dos motoristas dessa empresa que passaram pelo exame de larga janela. Como vocês podem ver, é coincidente, né? A partir do momento que os exames de larga janela eles entram na rotina da empresa, a acidentalidade zera em 2 anos e o índice de drogas detectados em exames aleatórios diminui 7 vezes. Então, 6 vezes, perdão. Então, é significante. Tudo isso é importante para vocês entenderem o exame como um benefício que agora está coberto por lei e que permite com que os senhores selecionem melhor os seus candidatos a motoristas. O que diz esse gráfico, e o meu último gráfico que vem a seguir, é o seguinte: se você passa, né, se o motorista, se o proponente é motorista profissional, ele passa por um crivo toxicológico de larga janela de detecção, como previsto em lei, dificilmente ele se envolverá com drogas. Ele é um indivíduo limpo de drogas e dificilmente ele adquire o hábito, né, depois. Isso fica bastante claro nesse case, que é um case envolvendo a maior companhia aérea brasileira. Então, os exames toxicológicos para a aviação civil, eles são obrigatórios desde 2012 e desde 2013 aleatórios. Essa empresa com 30 mil funcionários, ela usou para parte dos seus funcionários que foram admitidos exames de urina. Na admissão, o exame de urina, para quem não sabe, ele tem uma janela de detecção muito curta, de 2 a 3 dias, então ele não funciona para a admissão, então é equivalente a dizer que esses funcionários foram contratados sem passar por nenhum tipo de crivo toxicológico, e uma outra parte dos seus funcionários foram admitidos pelo exame de larga janela. Então vamos ver o que aconteceu. Foram feitos 8.500 exames admissionais. E 1.800 exames aleatórios. Dos que fizeram o exame de urina, ou seja, que equivale a nada, houve uma positividade de 3,6%. Dos que fizeram o exame de larga janela, que é o exame obrigatório por lei, 8,2% foram positivos. Mas o interessante é o que vem a seguir. Dos que fizeram o exame aleatório de urina, que foram contratados pelo exame de urina, equivalente a nada, e fizeram um exame aleatório, 6,4% deram positivos, ou seja, equivale a dizer que pelo menos 6,4% daqueles entrantes que não passaram por procedimento toxicológico rigoroso na entrada, faziam uso regular de substâncias psicoativas. Já os que passaram pelo exame de larga janela de detecção, 0% foi positivado. Ou seja, isso corrobora com o gráfico anterior que foi mostrado e mostra que realmente o exame toxicológico de larga janela, ele promoverá
uma mão de obra, colaboradores livres de substâncias psicoativas, porque ele corta logo na entrada indivíduos que têm esse problema e, enfim, precisam ser recuperados antes de assumirem uma posição profissional da responsabilidade de um motorista de veículos de grande porte. Finalmente, o fluxo de contratação da CLT, né? Como funciona? Qualquer candidato a proponente a uma vaga de motorista profissional, ele precisa se submeter, antes mesmo dos demais exames do PCMSO, ao crivo toxicológico de larga janela. A empresa, então, se ela estiver, por exemplo, contratando serviços da Psychmedics, ela emite um voucher através de uma tela, de um sistema online. De posse desse voucher, o motorista profissional ele pode ir em qualquer um de 3.300 pontos de coleta espalhados no Brasil, ou, se a empresa tiver um ambulatório próprio, ou se ela desejar, ele pode fazer a coleta na própria empresa. O resultado essa amostra, então, ela é enviada para o nosso laboratório central. O resultado é emitido depois de aproximadamente 10 a 14 dias, o tempo varia um pouco, algumas vezes 7 dias. Esse é um procedimento que demora algum tempo realmente. Esse resultado, então, ele é analisado por um médico revisor. Esse médico revisor pode ser um médico da Psychmedics, nós oferecemos um médico sem nenhum valor adicional. Esse médico revisor, então, ele analisa o laudo, eventualmente analisa receitas médicas e outras justificativas para determinadas substâncias e emite um relatório de apto ou inapto, ou que faz uso de substâncias psicoativas de forma ilícita ou não, e a partir desse relatório médico a empresa contrata ou não esse colaborador. Na CNH, apenas para que os senhores entendam, a questão funciona um pouco diferente. A cada renovação da sua CNH, junto com os demais exames médicos obrigatórios, o doador tem que fazer de próprias custas, normalmente, o exame toxicológico de larga janela. Caso ele seja positivo, o médico de trânsito, o médico que na realidade é o médico revisor desse processo, ele pode dar apto ou inapto. No caso de inapto, esse indivíduo fica impedido de obter a sua carteira de motorista pelo menos por 3 meses, quando ele deve repetir o exame. Nesse caso, o empregador não sabe exatamente o que aconteceu. Essa informação não vai para o empregador, ela fica restrita ao Denatran e ao médico de trânsito responsável, e ele apenas não consegue renovar a sua carteira de habilitação. A doutora Virgínia depois vai explicar que consequências práticas de ordem legal isso tem na manutenção do emprego desse indivíduo. E é isso, eu agradeço, estarei logo à disposição para maiores perguntas, especificamente sobre a questão regulamentar ou questões que envolvam os exames toxicológicos, a tecnologia ou os processos comerciais em si. Muito obrigado e até logo. Fica mais um pouquinho aqui, que agora nós vamos trocar as transparências para que a doutora Virgínia possa fazer a sua apresentação. E eu queria que você fizesse alguns comentários a respeito desses primeiros 3 meses do exame psicológico aqui no Brasil. Bom, esses 3 meses, e nós tivemos uma positividade nos processos admissionais de volta de 10% aproximadamente, de 10% a 12%. Ou seja, é um número expressivo. Se nós comparamos isso com o case que eu mostrei da companhia aérea, onde você tinha 6% a 7%, e mesmo assim é um número alto, fica claro que realmente o exame toxicológico nos seus processos admissionais consegue mitigar um problema real da categoria. Para quem está acompanhando aí, Goiás, há pouco tempo, questão de 2 semanas, caiu a liminar. Na realidade, as liminares, isso é importante deixar claro, que as liminares elas são só para CNH, só para a obtenção da carteira de motorista profissional. As liminares elas não influenciam nos exames do regime CLT.
A CLT ela está obrigatória já há quase um mês e o não cumprimento dessa regulamentação, ou seja, a contratação sem o exame toxicológico admissional, ele é uma infração passível de multa. A pessoa, o motorista, que por sua vez foi lá renovar a sua habilitação e teve o seu exame positivo, ele fica impedido também de dirigir para a sua empresa, correto? Correto. Ele perde, na realidade, a habilitação. É uma situação análoga a se ele perdesse a habilitação por qualquer outro motivo. A doutora Virgínia, que deve entrar mais profundamente nesse seara, mas ao perder a forma, né, a habilitação, que é um instrumento imprescindível para o cumprimento do contrato de trabalho, ele deixa de poder cumprir com o contrato de trabalho com consequências. Marcelo, obrigado por enquanto. Então, agora nós vamos chamar a doutora Virgínia. Marcelo? Já o Marcelo volta para poder responder para vocês as perguntas que nós já estamos recebendo, né? Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês que estão aí conectados conosco, gente do Brasil inteiro. E agora eu passo a palestra para a doutora Virgínia, ok? Obrigada pelo convite, Paulo. Bom, nós vamos falar então dos exames toxicológicos para os motoristas profissionais, ou seja, aqueles motoristas que são contratados pelo regime CLT. Esse exame toxicológico ele foi instituído através da Lei 13.103, de março de 2015, e também existe uma regulamentação na portaria do Ministério do Trabalho, a portaria número 116. Esse exame ele é obrigatório para transportador rodoviário de passageiros e transportadores rodoviários de carga, que tem a categoria C, D e E da sua CNH. A Lei 13.103, ela alterou alguns artigos da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Ela alterou precisamente o artigo 168 e o artigo 235. Então nós vamos mostrar quais são essas alterações. O artigo 168, em seu parágrafo 6º, ele foi instituído para falar o quê? Que são exigidos exames toxicológicos previamente à admissão e por ocasião do desligamento, quando se tratar de motoristas profissionais, assegurados a eles o direito à contraprova em caso de resultado positivo, e também é assegurados a eles a confidencialidade dos resultados desses exames. O seu parágrafo 7º, ele diz que para os efeitos do disposto no parágrafo 6, será obrigatório exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias, exatamente o exame que o Marcelo estava explicando para vocês agora mesmo. Então, esse exame ele é específico para as substâncias psicoativas que causem dependência ou comprovadamente comprometam a capacidade de direção. No artigo 235, letra B da CLT, ele vai trazer os deveres do motorista. E entre os deveres está no inciso 7º, que o motorista ele é obrigado, ele deve se submeter aos exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 90 dias. E a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, instituído pelo empregador, com sua ampla ciência, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses. No seu parágrafo único, fala que a recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao programa de controle de uso de droga ou de bebida alcoólica, previstos no inciso 7º, será considerada infração disciplinar passível de penalização nos termos da lei. De acordo com a portaria do Ministério do Trabalho, esses exames eles devem ser realizados previamente à admissão ou por ocasião do desligamento. E a partir do dia 17 de abril de 2016, passado, esse exame tornou-se obrigatório para as empresas que têm motoristas profissionais contratados.
Então, já está em uso o exame, ele é obrigatório. Então, a questão das liminares para o motorista profissional contratado pelo regime da CLT não se aplica. Então, as empresas que ainda não providenciaram, verificaram se os seus motoristas que estão sendo admitidos devem sim fazer este exame. O mesmo procedimento para aqueles motoristas que estão em caso de desligamento. A empresa já está sujeita à legislação. A portaria também, ela diz o seguinte, que esses exames toxicológicos não devem ser parte integrante do PCMSO, ou seja, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Aquele exame que a gente sempre chama de ASO, que ele é obrigatório na admissão, ele tem uma periodicidade de acordo com o grau de risco da empresa e também no desligamento. Então, esse exame, o resultado dele não é vinculado ao PCMSO. E o exame também não deve constar dos atestados de saúde ocupacional. E também não vai estar vinculado à definição de aptidão do trabalhador. Então, no exame demissional que vem no ASO, né, que vem do PCMSO, está lá escrito apto ou não apto para o seu desligamento. O trabalhador, ele recebe um laudo laboratorial com a relação das substâncias testadas e o resultado positivo ou negativo. Esse laudo é interpretado por um médico revisor para a emissão deste relatório médico com a conclusão do uso ou não das drogas psicoativas sem indicação dos níveis ou tipo de substância. O motorista ele tem a obrigação de entregar esse relatório médico para a empresa. E a portaria fixa um prazo de 15 dias contados da data do recebimento do resultado, a obrigação do trabalhador de entregar esse resultado do exame. Se a empresa não fizer o teste ou se ela perder os prazos, no tocante ao contrato de trabalho, há aplicação de penalidades administrativas, ou seja, ela pode sofrer alguma multa por descumprimento da lei. E essa multa, essa penalidade administrativa pode ser aplicada quando no momento de fiscalização da empresa por um fiscal do Ministério do Trabalho, um agente do Ministério do Trabalho. E se o empregado se recusar a fazer o exame? Então, nós temos o primeiro ponto, ele é uma exigência legal. Então, não se trata de uma faculdade do empregado, nem um favor que ele está fazendo. Se o empregado estiver no exame pré-admissional, no processo seletivo, se ele se recusar, então eu sugiro que ele nem termine esse processo seletivo. No caso dele já estar trabalhando, né, para se evitar uma reversão de justa causa, se o exame der positivo, a empresa pode sim mandar embora esse empregado por justa causa. Então, como é que a gente deve fazer para evitar essa justa causa? Eu sempre sugiro que se elabore um programa de prevenção ao consumo de álcools e drogas, porque ele já está previsto em lei, mas em parceria com uma comissão que a empresa pode criar com os seus empregados. Nesse programa, a empresa e esta comissão de empregados, eles vão instituir todo o programa, todas as regras, o regulamento. Esse programa, então, ele é dado ciência a todos os empregados motoristas. Quando ele está na empresa ou quando ele entrar, ele vai assinar que ele tem conhecimento disso e aí então ele passa a fazer parte integrante deste programa. E aí então um desses requisitos desse programa é exatamente ele tem um conhecimento que o uso de substância psicoativa vai impedir que ele tenha a sua CNH, que ele possa exercer a sua profissão. E aí então a empresa fica com uma segurança jurídica maior para mandá-lo embora por justa causa. Também fica a previsão na lei, ela está cumprindo exatamente como manda, né? Dois aspectos são bastante importantes. Quando você vai instituir esse programa de prevenção de álcool e drogas, então, como eu falei, você tem que delimitar o que deve ser feito e também ressaltar a importância dos motivos que levam à realização dos exames, constituindo assim um regulamento interno da empresa com a previsão da penalidade, o que vai acontecer nas hipóteses do exame dar positivo. Então, este regulamento tem que ser muito bem feito e ter nele todas as hipóteses para o caso que você vai aplicar.
E também uma outra dica muito importante que a gente deve sempre levar em consideração é a aproximação da empresa com o sindicato a qual ela faz parte. Por quê? Se você já tem isso previsto em convenção coletiva, fica muito mais fácil de você também instituir um programa, de você evitar até uma causa mais drástica. Se o seu trabalhador, o seu empregado, motorista, o exame dele deu positivo, você pode sim colaborar para o tratamento dele junto com o sindicato e somente aí sim vocês vão repetir o exame e caso que repita-se o grau de positivo, aí realmente ele não vai poder mais dirigir. Quer dizer, ele perdeu a condição de ser um motorista profissional. Aí então é a empresa que vai ponderar o que ela vai fazer com esse motorista, porque ela sim já pode sim dispensá-lo ou continuar com o tratamento. Se o exame for positivo, o empregado ele pode sim fazer um outro exame de contraprova. E é assegurado ao trabalhador esse direito, a lei fala isso. Não só a contraprova, mas como a confidencialidade deste exame. E também a gente tem que deixar muito claro que o custo deste exame, desta contraprova, também é do empregador. Tudo isso está previsto na legislação. Caso confirmado este resultado positivo na contraprova, o motorista não poderá dirigir por 3 meses conforme o Código Brasileiro de Trânsito, sendo que essa suspensão somente pode ser revista com a obtenção de resultado negativo em novo exame, realizado no prazo mínimo de 90 dias. E é proibida a aplicação de quaisquer outras penalidades por parte dos órgãos de trânsito. Então, se o exame dele deu positivo, então pelo Código Brasileiro de Trânsito, ele não pode dirigir por 90 dias, ele fica com a carteira dele, então, sem ser efetivada. E também esse motorista, ele não pode sofrer nenhuma outra penalidade pelos órgãos de trânsito. A consequência quanto ao aspecto trabalhista disso, esse exame dele positivo, ele tem que ser avaliado por um médico da empresa ou até mesmo por um médico indicado pelo trabalhador, se é o caso de dependência ou não. Porque se for um caso de dependência, será caracterizado como uma doença. E nesse caso, o médico poderá atestar a dependência dele e encaminhá-lo para o INSS, para um tratamento, porque a lei também prevê isso, que o Instituto Nacional de Seguro Social ele vai dar uma oportunidade para que ele possa receber um tratamento e também um auxílio doença previdenciário. A lei dos motoristas garante aos motoristas profissionais, como eu falei, o tratamento pelo SUS ou alguma entidade conveniada. Quando não for caracterizada a dependência, ou seja, não for doença, a saída é a rescisão motivada por conta da impossibilidade do exercício da profissão. Como é que os advogados, o pessoal está justificando isso? Porque o prazo máximo da suspensão do contrato de trabalho, previsto no artigo 474 da CLT, 474, desculpa, é de 30 dias. E se ele vai ficar sem poder dirigir por 90 dias, ele não tem a condição mínima obrigatória para exercer a sua profissão. Então, aí sim a empresa pode dispensar. Lembre-se que tudo isso nós estamos falando, nesse caso não é o caso de admissão, porque é pré-admissão. Esse daí já vai ser no caso de que o empregado já é contratado da empresa e ele está sujeito aos programas de prevenção da empresa, tá? De prevenção do uso do álcool ou das drogas, né, das substâncias psicoativas, e aí então a empresa pode exigir dele que se faça os exames em outras oportunidades, não só no desligamento ou no caso da renovação. E então, detectado que o empregado está usando a substância, dentro deste regulamento, pode-se prever, deixar claro que a empresa vai tomar conhecimento do laudo dele, ele concorda, tudo isso muito bem documentado, e aí então aonde que ela vai poder oferecer ajuda. E se não for um caso de doença, como aqui está relatando, então aí sim ele vai perder a condição dele
de ser um motorista profissional pela CNH dele, então a empresa então aplica a justa causa. Também existe aqueles casos em que o motorista ele toma algum medicamento que pode ter alguma substância que vá acusar no exame. Então, nestes casos, o motorista, ele obrigatoriamente, para evitar qualquer problema, ele deve informar o médico revisor do uso do medicamento que ele está tomando, inclusive levar as receitas, porque algum princípio do medicamento pode aparecer no exame toxicológico. Uma pergunta que todos nós ficamos em dúvida, os operadores do direito ficam sempre com medo. O exame toxicológico fere o princípio da intimidade privada do trabalhador? O artigo 5º, inciso 10º da Constituição Federal, ele diz o quê? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então nós juntamos aí, relacionamos uma jurisprudência onde coloca os exames toxicológicos, ausência de consentimento expresso do trabalhador, violação à intimidade. Exame toxicológico realizado sem o expresso consentimento do empregado viola sua intimidade. Prestem atenção. Há exceção feita ao motorista profissional, para quem há determinação expressa no artigo 168, inciso 3, letra B, parágrafo 6º da CLT. Então, uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. Então, vejam só a diferença que ele coloca, que o tribunal coloca. Pode sim constituir uma violação? Pode, mas com a exceção feita ao motorista profissional, por quê? Existe uma previsão legal, certo? Então esse é um caso. Uma outra jurisprudência que nós colocamos diz o quê? O Programa de Prevenção e Tratamento de Dependência Química, exame toxicológico. A conduta da empresa que investe em programa de prevenção e tratamento de dependência química para os trabalhadores que lhe prestam serviços, além de lícita e louvável, assume importante cunho social e jurídico, visto que o vício das drogas assola cada vez mais toda a comunidade mundial, podendo trazer sérias consequências tanto na família como no local de trabalho. Local de trabalho, subentendam-se, no caso do motorista profissional, as estradas. Então, por isso que nós, operadores do direito, encontramos muitas teses e muito fundamento legal para dizer que o exame toxicológico não fere o princípio da intimidade privada do trabalhador. Lembrando sempre que é muito importante que a gente coloque sempre, que institua, não importa o tamanho da empresa, pequena, média ou grande, esse programa de prevenção ao uso dessas substâncias psicoativas. Se a empresa é uma empresa pequena, não tem condições, se aproxime do seu sindicato. O sindicato provavelmente, se ainda não tem, está procurando um programa desse junto a uma ONG, algum associado junto ao INSS, que possa fazer esse acompanhamento. Então, instituir este programa com uma comissão de trabalho, que são formada por trabalhadores e com o apoio do sindicato, isso vai dar um amparo e uma segurança jurídica para a empresa muito grande. Porque lembre-se, a condição essencial para o exercício da profissão é ele estar habilitado. Se ele não tem essa habilitação, ele não pode dirigir. E o problema maior ainda é que este empregado, se ele fizer uso de substância psicoativa e sair dirigindo aí, como foi mostrado tanto no vídeo como na palestra do Marcelo, vocês verificam o dano que ele pode causar à sociedade, a quantidade de vítimas que ele pode fazer. E no segundo plano, o empresário não pode esquecer que ele está dirigindo um patrimônio de grande relevo também. Então, é necessário sim investir nesses programas que vão auxiliar o seu motorista, auxiliar a empresa e auxiliar a sociedade como um todo. E assim ficamos pelas dúvidas. Ok, obrigado, doutora Virgínia. Já a doutora Virgínia volta para poder responder as perguntas. Vocês, sindicatos que estão nos assistindo, associações que queiram fazer um webinar
somente para o grupo de vocês, o grupo de sócios de vocês, por favor, entrem em contato comigo. Tem meu e-mail aí, paulosais@psaidmedic, que nós teremos o prazer de marcar uma data para que o Marcelo e a doutora Virgínia possam fazer uma apresentação específica para a categoria de vocês. Agora quero convidar o Marcelo novamente para vir até aqui, para que a gente possa começar a responder as centenas de perguntas que já chegaram para a gente. Não sei se vai dar tempo deles responderem todos, que nós vamos até 17h30, 17h45, né? Mas eles vão fazer o máximo possível de responder ao maior número de perguntas possível. Agora vocês ficam então com o Marcelo, com a doutora Virgínia, respondendo as perguntas. Obrigado, Paulo. Obrigada. Bem, vamos lá. A primeira pergunta: qual é o prazo para o motorista saber se o resultado do exame depois de colhido o material? Bem, isso depende da localidade, né? A amostra ela tem que viajar até São Paulo, ser analisada e aí o relatório toxicológico é emitido. Esse prazo é alguma coisa entre 7, 8 e 10 dias, usualmente. A segunda pergunta: quando o material colhido for insuficiente para realizar o exame, o motorista tem o direito de fazer nova coleta sem custo? Excelente pergunta. Sim, ele hoje, a coleta realizada de maneira imprópria, com pouco material ou com qualquer outro, falta de assinatura, falta de coleta, é um problema da unidade coletora, né, do laboratório que fez a coleta. Então, não existe nenhum custo para uma nova coleta. Nesse caso, a unidade de coleta ela tem que fazer uma nova coleta, nova análise, ou seja, não há nenhum custo extra envolvido. Mais uma pergunta: como é o procedimento no caso que o resultado dê positivo? No entanto, o motorista alega nunca ter usado as drogas apontadas. Também muito boa essa pergunta. Bem, o exame ele é muito seguro, né? Ele é constituído é um exame de cunho forense, então ele tem uma série de garantias técnicas. Então, para ser emitido um relatório positivo, ele passa por uma prova inicial, depois uma contraprova e uma contra-contraprova, todas com tecnologias diferentes, e só se todos os resultados são iguais é emitido um resultado positivo. Então ele é muito seguro. No entanto, a lei assegura o direito de uma contraprova. Essa contraprova ela pode ser solicitada diretamente à Psaidmedics. Em cerca de 10 dias nós ofereceremos uma contraprova sem custos. Hoje ela ainda tem um custo. Em 10 dias nós ofereceremos uma sem custo. Nós seremos o primeiro laboratório a fazer isso. E ela é um direito do trabalhador. Então, normalmente, quando é pedido, o laboratório providencia isso, até mesmo sem uma nova coleta, com base na amostra que foi colhida originalmente e é emitido um novo laudo. Vamos lá, Juliana Guimarães, da Superpesa, da área de RH do Rio de Janeiro. As perguntas: o que é o exame toxicológico? Nós falamos bastante a respeito disso. É um exame que visa oferecer uma ferramenta para que o empregador possa não contratar proponentes ao cargo de motorista profissional que sejam usuários contumazes de substâncias psicoativas. Esse é o principal motivo desse exame. Introduzir um elemento de dissuasão do uso de substâncias psicoativas entre os motoristas profissionais. Ele se realiza somente nos laboratórios. A segunda pergunta é onde se realiza? Somente nos laboratórios toxicológicos especializados, credenciados pelo Denatran. Hoje existem uns 5 ou 6 laboratórios, sendo que a Psaidmedics é o maior deles. Qual o tempo de renovação? A lei ela determina que o exame seja feito na admissão e no desligamento dos motoristas profissionais e na renovação da carteira de habilitação. A partir de 2018, a cada 2 anos e meio, ou seja, na renovação e no meio da habilitação. O valor hoje é de cerca de R$ 260 para o exame, mais a taxa de coleta, que gira em torno de R$ 40. Então nós estamos falando de um custo do exame
um pouco inferior a R$ 300 por exame. Agora as questões da Maiara, da transportadora Veronese, ela é assistente jurídica do Estado de São Paulo. Empregados da própria empresa podem coletar o material do doador? Sim. A portaria 116 do Ministério do Trabalho, ela diz que qualquer ambiente, né, qualquer um pode fazer a coleta, desde que autorizados pelo laboratório executor. Então, nesse caso, no caso da Psychmedics, por exemplo, ela oferece um treinamento de coleta online, os funcionários da empresa fazem esse treinamento de coleta, e aí eles passam a enviar diretamente as amostras para a Psychmedics. A coleta de pelos ou cabelos, ela não exige um ambiente especializado, laboratorial, então ela pode ser realizada em qualquer ambiente. Isso é na realidade, a realidade de várias empresas, né, no Brasil. Bem, a empresa pode ter acesso direto ao resultado dos exames ou terá que sujeitar a receber do próprio doador. Ela tem acesso direto ao resultado médico dos exames. Caso a empresa não tenha um departamento médico, ela está impedida, por sigilo médico, de acessar os exames médicos do trabalhador, incluindo o toxicológico. Mas a ela é oferecido um relatório médico. Então, no caso da Psychmedics, nós oferecemos um médico revisor sem custos adicionais. Então a empresa faz o exame toxicológico, solicita o exame toxicológico do empregador, e esse resultado ele é disponibilizado, não o laudo toxicológico, que fala que drogas que foram identificadas em que quantidades, mas o relatório médico decorrente desse laudo toxicológico, dizendo se aquele candidato é apto ou inapto para o exercício daquela função. Bom, agora é a pergunta do Estevão, do Nordal, Norte Modal, gerente de recursos humanos do Maranhão. Existe alguma orientação a se fazer para o motorista antes de ser realizado o exame? Não. O exame ele pode ser realizado em cabelo sem nenhuma preparação, ou pelos com desodorante, não existe, né, nenhuma. A única recomendação que se faria era para que ele não se depile antes do exame, porque aí a coleta de material fica restrito à coleta de unhas, que é bastante mais complexa. Pergunta do Arthur, da Roda Viva Transportes, ele é do departamento pessoal. O custo da contraprova é da empresa ou do empregado? Isso não está bem claro, na realidade, de quem é o custo da contraprova. A Psychmedics ela oferecerá a contraprova sem custos em aproximadamente uns 10 dias. Mas o padrão da indústria é cobrar a contraprova. E aí quem fica responsável pelo pagamento da contraprova realmente é uma questão em aberto. Talvez seja do empregador. A doutora Virgínia emitiu aqui uma opinião, né, doutora, que é do empregador. Mas talvez, se o exame for um exame de habilitação da CNH, aí é do proponente. Né? Mas, de qualquer maneira, em 10 dias a Psychmedics oferecerá a contraprova sem custos. Uma nova pergunta do Flávio, da Lotrans Logística e Transporte Limitada, gerente de logística, aqui de São Paulo. Os locais indicados, se são os locais de coleta possíveis, a Psychmedics ela tem um site que é o www.exametoxicológico.com.br, e nesse site estão listados mais de 3.300 pontos de coleta. Só em São Paulo são quase 500 pontos de coleta e crescendo. Então, certamente há algum laboratório associado à Psychmedics perto de você. As empresas, elas normalmente fecham diretamente um contrato com a Psychmedics e, através do nosso portal, elas emitem vouchers para os exames caso a caso. Esse voucher é nominal ao proponente do cargo de motorista profissional. Ele deve se apresentar de posse desse voucher e seus documentos de identificação num laboratório autorizado mais próximo, e aí o processo todo corre de maneira automática. E se ele pegar o voucher e não se apresentar? Né, não há custo nenhum, porque ele realmente não fez o exame. E a empresa ela tem acesso ao relatório médico e a outros dados financeiros através do portal que ela tem acesso a partir de uma associação com a Psychmedics.
A segunda pergunta é em relação à confidencialidade e sigilo. Bem, nós já explicamos isso aqui, né? A confidencialidade ela se dá à medida que o resultado toxicológico ele é uma informação médica, então ele fica restrito ao médico revisor. O prazo do exame ele é cerca de 10 dias após a coleta, e a validade é uma pergunta interessante. O exame, se a validade refere-se aqui a quanto tempo que ele pode ser usado, são 60 dias. Então, a partir do momento da emissão do laudo, são contados 60 dias de validade desse exame. E um detalhe interessante, ele pode ser utilizado, um exame da CLT, ele pode ser utilizado na renovação da CNH e vice-versa. Então, se houver a proximidade de 60 dias de um ou de outro processo, o mesmo exame pode ser utilizado. É a Márcia, da Transbono, ela é gerente de RH. Existe alguma orientação a se fazer para o motorista antes de realizar o exame? Bem, nós respondemos anteriormente, não há nenhuma recomendação em especial. Essa é uma pergunta da Andréia, do estado de São Paulo. Se eu contrato um motorista e após o período de experiência decido dispensar o colaborador, é necessário fazer o exame também? Sim. Se passou do prazo de 60 dias, como o Marcelo acabou de colocar o prazo do exame, sim. Se você estiver dentro daqueles 45, mais 45, ou que não ultrapassou 60, tudo bem, não há necessidade. Mas se está 90 dias, aí infelizmente você vai ter que fazer novo exame. Agora é uma pergunta do Éder, da Assumic, do estado de Minas Gerais. A empresa deve providenciar a realização do exame ou é responsabilidade do motorista providenciar e arcar com os custos? Então vamos lá, nós temos aqui duas situações distintas. Se for no exame pré-admissional, então é custo da empresa. Se eles tiverem 2 anos e meio da sua renovação da carteira de habilitação, o custo é do empregado, certo? Então, como o Marcelo já falou para vocês, pode acontecer de poder aproveitar um exame para outra coisa. Tá? Então, se ele está entrando na empresa e acabou de fazer uma renovação da sua CNH, ele pode aproveitar, se estiver dentro dos 60 dias, para fazer este exame pré-admissional. Aí o custo é dele, foi dele já, né? E se ele tiver que fazer a renovação da CNH, então o custo é dele. Na admissão, quando o motorista realiza o exame, mas ainda não sabe o resultado, a empresa deve aguardar o resultado para efetivar o contrato de trabalho? Sim, eu entendo que sim, porque o exame é pré-admissional. E se der positivo, isto é um requisito que vai impedir que ele exerça a função de motorista. Então, eu aconselho que espere sim. As empresas que possuem motoristas que não fizeram o exame quando na sua admissão, deve fazê-lo agora? Não. Salvo se a empresa instituir um programa de prevenção, aí então ela vai colocar o período que ela quiser, lembrando sempre que aí esse custo passa a ser unicamente dela. A exigência de se fazer um exame para os empregados que já foram admitidos antes da entrada da lei em vigência, é na renovação da CNH. Aí este exame, então, é por conta do empregado. Outra pergunta é da empresa Bruna Algarve, advogada em São Paulo. Caso o colaborador tenha sido afastado pelo INSS para tratar-se, quando de seu retorno ao trabalho, ele possui alguma garantia estabilitária? Não, ele não tem nenhuma garantia de estabilidade. Tá? A lei mesmo já fala disso, porque ele não faz parte do PCMSO e é tratado como auxílio-doença previdenciário. Pergunta da Larissa, é advogada de Pernambuco. Qual o procedimento jurídico para o funcionário que se negar a fazer o exame? Como eu coloquei na minha apresentação, não é uma faculdade do empregado, é uma obrigação legal. Se ele se recusa, eu aconselho que se faça uma advertência a ele, dando uma nova oportunidade, esclarecendo que é uma exigência legal e não da empresa, e que se ele não fizer o exame,
ele então vai ficar sujeito às penalidades. Então, se ele novamente não fizer os exames, ou seja, de instituição do programa de prevenção ou da renovação da CNH, eu entendo que a empresa então aí estaria já apta a mandá-lo embora por justa causa. A segunda pergunta da Larissa é: qual o procedimento jurídico para o funcionário que se negar a entregar o exame ou não comunicar a chegada do resultado? Se a empresa não indicou o médico revisor, ela não vai ter como saber o resultado, a não ser que o empregado entregue. E a lei dá a ele o prazo de 15 dias para entregar este laudo para a empresa. Se ele não entregou, a empresa não tem como saber se ele fez ou não o exame. Se é um caso de renovação, porque provavelmente estaremos falando de um periódico, basta você fazer uma carta pedindo que ele entregue uma cópia da CNH dele, já renovada, com prazo de validade. Se ele não entregar, de novo, ele não está apto a exercer a função. E se for no pré-admissional, ele nem passa pelo seletivo, né? Ele já é barrado ali mesmo. Outra pergunta do Claudinei, da Consultoria de Trânsito Andrade, do Estado de Minas Gerais. Qual o amparo legal do exame? A Lei 13.103, de 2015, a portaria do Ministério do Trabalho, a portaria número 116, e o próprio Código de Trânsito Brasileiro, eles são um amparo legal do exame toxicológico. Sobre as liminares, como fica? Então, como nós falamos, as liminares, elas estão em vários estados, já estão caindo, várias liminares já caíram. Para o motorista profissional CLT, independe da liminar. A empresa é obrigada a fazer os exames desde o dia 17 de abril. A liminar é no caso de renovação ou habilitação da CNH. Então, para os motoristas empregados CLT, não se aplica as liminares. O exame é válido já e obrigatório. Uma pergunta agora do Maurício, da empresa RA dos Santos, documentos empresariais. Não fala o estado. Para os motoristas que já estão contratados, quando deverá ser feito o exame periódico? Então, na renovação da sua CNH, ou se a empresa tiver um programa de prevenção, ela pode instituir a periodicidade ou aleatoriamente. E aí sim o empregado é obrigado a fazer. Arthur, da Roda Viva Transporte, Estado do Acre. No anúncio de vaga, pode-se exigir que candidato à vaga de motorista tenha exame válido para evitar o ônus para a empresa que vai contratar? Olha, eu entendo que exigir não, porque a lei fala que é uma obrigação legal do empregador o exame pré-admissional. Mas a empresa pode sugerir no anúncio de vaga que, para adiantar o processo seletivo, aquele que tiver um exame válido, ele pode sim levar, certo? Mas exigir, não. O exame toxicológico funciona à parte do programa de controle de uso de drogas e bebidas alcoólicas? O pré-admissional, sim, sempre. O de desligamento também, porque a lei fala que sim. Agora, o exame toxicológico ele vai fazer parte, então ele vai funcionar também dentro deste programa. Se a empresa já tem um outro programa que não consta a obrigatoriedade do exame toxicológico, ela pode reformular esse programa dela e inserir o exame toxicológico. Eu queria fazer um comentário, doutora Virgínia. Nas discussões do Ministério do Trabalho que eu participei, foi facultado, inclusive, ao empregador, isso ainda não foi publicado em nenhuma portaria, mas foi amplamente discutido no Ministério do Trabalho, será facultado ao empregador que ele antecipe ou adiante, em alguns meses, o exame toxicológico do programa periódico deles para coincidir com o exame toxicológico da habilitação da CNH. Então, na prática, isso transfere ao motorista o ônus do exame toxicológico do programa randomizado, do programa aleatório, para que ele coincida com o exame da CNH. Então, a empresa ela fica responsável, na realidade, pelo exame admissional e de desligamento. E o exame periódico é, na realidade, o exame que ele já teria que fazer para a obtenção da carteira de habilitação. Sim, pode coincidir, mas a empresa também, aleatoriamente, ela pode pedir de qualquer um, até mesmo para que isso não caia, né, numa rotina. Né?
A terceira pergunta: posso contratar motorista antes do resultado do exame, caso este demore muito e tenhamos urgência do profissional? Sim, poder você pode, mas está sujeita a depois vir um exame positivo e aí então você ter um trabalho maior para a dispensa do empregado. Mas a lei fala que o exame é pré-admissional. Se você tem um empregado que fez o exame, deu positivo. Nós temos aqui várias coisas, mas vamos imaginar que ele chegue para você e fale: olha, meu exame foi positivo, eu sou usuário de droga. Bom, você vai encaminhá-lo, então, para o INSS. Primeiro ele tem que passar por um médico da empresa, para que realmente o médico constate isso, e entre médico e paciente não há sigilo. Então, realmente, ele vai ter que mostrar o exame dele para verificar os níveis de dependência ou não. O médico, então, vai encaminhá-lo para o INSS, para que ele, então, receba o auxílio previdenciário e também que entre no programa de prevenção do INSS. Feito isso, o empregado, então, passa a ser obrigatório ou a participar do programa ou ficar os 90 dias afastado, repetir o exame e aí, então, que você vai ficar com um resultado. Vamos imaginar que esse empregado ele tenha se recusado a participar deste programa, ou todas as oportunidades, que ainda que não seja no SUS, mas que você tenha alguma entidade conveniada, inscreveu esse empregado porque faz parte desse acompanhamento, porque a lei diz isso, e ele se recusa a receber esse tratamento, então isso sim, entendo eu, que é um motivo para uma justa causa. E aí sim o exame toxicológico te ampara. Outro caso que ampare, ele não é dependente. Aqui não fala de dependência. Então, ele não é dependente. O exame deu que ele foi positivo. Nós já falamos aqui que a suspensão da carteira é por 90 dias. E como é que você vai dar o seu caminhão para um motorista que, ainda que na CNH dele não seja suspensa, mas você sabe que ele é usuário. Então, você vai dar para ele o quê? 90 dias afastado? Só que a legislação fala que até 30 dias o empregado pode ficar suspenso, mais que isso não. Então, aí sim você vai ter que aplicar a justa causa, porque ele não pode ficar 90 dias e ele perdeu a habilitação, não vai poder exercer o cargo de motorista profissional. A próxima é do Copmetro, de Minas Gerais, Luciano Batista, diretor. Primeiro, qual a consequência para o empregador que não está fazendo os exames de seus empregados? Essa, acho que é da senhora. Bom, aquilo que nós falamos, ele fica sujeito às penalidades administrativas. Se a empresa dele sofrer uma fiscalização, certamente ele será multado pelo fiscal do trabalho. E também corre o risco de que esse motorista cause um acidente, né, Marcelo? E aí, vitimando várias pessoas, é feito um exame nele, e aí provavelmente um prejuízo muito grande vai ter. Na realidade, as próprias seguradoras, elas exigirão a apresentação do exame toxicológico admissional. Se a seguradora ela verificar que o motorista em questão, envolvido num hipotético acidente, ele foi admitido depois da data do início da obrigatoriedade, certamente ela exigirá a apresentação do relatório médico, do laudo toxicológico, e se a empresa não tiver esses documentos para apresentar, ela está sujeita ao cancelamento do prêmio do seguro. Vou ficar porque eu acho que as próximas também são para mim. Caso algum empregado já ativo dê positivo para o teste toxicológico, quais os caminhos que o empregador deve tomar? Essa nós já respondemos, né? A outra, o empregado que acusar resultado positivo pode ser desligado sem justa causa? Pode sim ser desligado sem justa causa, porque a gente vai entrar naquela condição de que ele não teria condições de dirigir o seu caminhão. A carteira, teoricamente, estaria suspensa pelos 90 dias, ele não poderia exercer a sua profissão. E a empresa, querendo fazer o desligamento, ela pode fazer o desligamento sem justa causa normalmente, não há problema nenhum. Na sequência, nós estaremos enviando para todos vocês essas respostas todas. Eu quero agradecer a doutora Virgínia por mais uma vez participar aqui. Lembrar que a doutora Virgínia, dia 27 de junho agora, estará novamente aqui com a gente,
nós estaremos apresentando mais uma palestra dessa daqui. Então, quero agradecer a doutora Virgínia. Eu gostaria que a senhora deixasse o contato aqui para o pessoal que está nos assistindo, que, antes de qualquer coisa, a doutora Virgínia é uma renovada jurista aqui do nosso país e que é especializada em atender principalmente as entidades. Certo, doutora Virgínia? Obrigada, Paulo, pelas palavras. Eu vou deixar meu telefone de contato, meu e-mail, qualquer dúvida também relacionada a este assunto, podem ficar à vontade, ou pela Psychmedics, né, ou diretamente para mim, não tem problema. Bom, meu telefone é 11 4224 1899 e o meu e-mail é virginia@velaira, tudo junto, VLAIRA.com.br. E realmente a gente já há muitos anos, não vou falar quanto, porque senão vai revelar a minha idade aqui, né? Mas já há bastante tempo a gente trabalha com os sindicatos, as entidades e também principalmente ligado à área do transporte. E é uma matéria muito interessante, mas eu lembro a vocês, principalmente aos operadores de direito, que é uma matéria nova. E todos nós sabemos que existe entendimento para os dois lados, então a empresa, o quanto mais amparada, mais documentada ela estiver de todas as situações, é muito importante, porque o processo de desligamento do empregado hoje é um processo muito caro. E tanto faz dispensá-lo por justa causa ou sem justa causa, requer muitos cuidados. Então, assim, dúvidas, a gente vai procurar, diante até dos questionamentos colocados na nossa próxima apresentação, trabalhar estes casos, porque realmente é tudo muito novo e até os legisladores, até o judiciário se adaptar com essas situações, entender que isso não é uma medida discriminatória, mas é uma medida de proteção principalmente à sociedade, vai levar um pouquinho de tempo. E realmente o exame toxicológico deve ficar, é um item muito importante na contratação de qualquer motorista. Eu até entendo que esse exame deveria se estender a toda a sociedade. Agradeço a atenção, muito obrigada, Paulo, Marcelo, pelo convite. Obrigado, doutora Virgínia. Agora eu quero aproveitar um pouco, né, do Marcelo, que nós estamos fazendo já o segundo webinar. Nós não tivemos a oportunidade de falar um pouco. Bem, pessoal, a Psychmedics ela é a maior empresa do mundo nessa área. Nós estamos presentes aqui no Brasil há 17 anos. Entre nossos clientes nós temos empresas de porte da Embraer, Shell, Petrobras, TAM, Azul, Carbocloro, são centenas de empresas nesses anos. Nós também somos fornecedores do Exército, Marinha Aeronáutica, 19 polícias militares, 14 polícias civis no Brasil. E nós temos a oferecer o melhor suporte do mercado, dado nosso profissionalismo e nosso tempo de Brasil, os menores prazos de retorno e principalmente a melhor tecnologia de análise. Nenhuma empresa vai tão longe nos processos analíticos quanto a Psychmedics. E nós temos, como o Paulo colocou, um dos nossos diferenciais, não o único, é a nossa rede de coleta. Nós temos hoje mais de 3.300, na realidade, eu acho que 3.350 pontos de coleta hoje no Brasil. Esse número cresce todos os dias. Isso significa que a empresa, ao firmar uma parceria, um contrato conosco, ela pode emitir vouchers através do nosso sistema e o colaborador pode fazer a coleta em qualquer um desses 3.300 pontos. Isso é um diferencial bastante importante. Os nossos preços também são muito competitivos no mercado e a melhor maneira de você entrar em contato conosco é através do nosso telefone, é o 3003-5411, sem DDD de todo o Brasil. Eu acho que a nossa equipe, se você está inscrito no webinar, a nossa equipe comercial ela também deve enviar algum material, algum e-mail para vocês, para que haja um contato conosco e possa se desenvolver, ou pelo menos para que possamos apresentar as nossas soluções de exames toxicológicos para o atendimento da Lei 13.103. Eu agradeço a participação de todos. O meu e-mail pessoal é msantos@psychmedics.com.br. Eu também fico à disposição
de qualquer consulta direta, ou se você colocou a sua pergunta e ela não foi respondida, nós nos próximos dias prepararemos por escrito a resposta de todas as perguntas e todos receberão esse e-mail com esse material. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que todo o conteúdo, o vídeo deverá subir ainda esta semana para o YouTube. Vai ficar à disposição de todos que participaram. Dia 27 de junho nós estaremos fazendo mais uma apresentação e na medida em que vocês precisarem aqui ter informações com a gente, vocês já receberam um primeiro contato da Kelly durante a semana, né? A Kelly também estará mandando as respostas para vocês junto com a nossa equipe. Muito obrigado pela participação, conte sempre com a gente e a PsyMedic está à disposição de vocês. PsyMedics Brasil, líder mundial em exames toxicológicos.